Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo com vocês diretamente aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. São exatamente 15 horas e 30 minutos desta última segunda-feira do mês de janeiro de 2024, né? Estamos aqui, portanto, no dia 29 de janeiro de 2024. Estaremos juntos pelos próximos 25 minutos. Hoje, como nós estamos, na verdade, estou retornando das minhas férias. Esse é o primeiro programa ao vivo que eu faço, né? Nesse abençoado ano de 2024. Então eu preciso trazer algumas informações para vocês, tá certo? E também alguns recados importantes falar um pouquinho sobre os trabalhos que eu e nós vamos desenvolver um pouco neste ano de 2024. Já deixo aqui também, pessoal, a minha abertura, a abertura do Semente Abstrata para sua dica, para sua sugestão de tema, para sua sugestão de convidado também, tá? Nós temos trazido convidadas para o nosso programa e a aceitação tem sido muito boa, né? Porque é muito legal a gente poder ter essa troca com outras pessoas, ter outras visões, não é? Outras visões de vida, outras filosofias de vida, pessoas, né? Essa diversidade é que nos faz realmente crescer e evoluir cada vez mais. Mas, sem mais delongas, dando continuidade, portanto, ao nosso programa de hoje. Hoje temos um cronograma aí mais apertado, tá, pessoal? São 25 minutos, mas como eu falei, tenho recados, tenho informações para dar. Então, já adianto, tá, que o curso peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose, essa escola de iniciação da qual eu faço parte já há 15 anos, já sou membro há 15 anos da Sociedade Brasileira de Eubiose, lá eu me formei, lá atualmente eu exerço o cargo de instrutor que eu faço com muito carinho, muita dedicação, tá? E no próximo dia 29 de fevereiro de 2024 teremos início ao curso peregrino, que é a porta de entrada dos graus iniciáticos da Sociedade Brasileira de Eubiose. É o primeiro, é o preparatório. O peregrino, nós temos uma abordagem geral dos temas que serão aprofundados nos graus iniciáticos seguintes. A iniciação eubiótica, ela é feita nesse processo de preparação durante 5 anos. Então existe o peregrino, que é o preparatório, depois existem 4 graus iniciáticos, Manu, Yama, Karuna e Astaroth, cada um durando 1 ano. Então são 5 anos de preparação, até você entrar, ser admitido na série interna da nossa escola, que tem o nome, a gloriosa Ordem do Santo Grau. Então, gente, no próximo dia 29 de fevereiro, às 20 horas, teremos início do curso peregrino presencial no departamento ao qual eu sou filiado, que é o departamento do Sumaré, aqui na cidade de São Paulo. O departamento do Sumaré fica na rua Paracuê, número 188, no Sumaré. Nas proximidades, são 500 metros aproximadamente da estação Vila Madalena do metrô. O acesso é super fácil. As aulas serão todas as quintas-feiras. Começa dia 29 de fevereiro, quinta-feira, né? Mas teremos aí as aulas no decorrer do ano. Então, as inscrições já estão abertas. Se você tiver interesse, corra e garanta a sua vaga. As vagas são limitadas. O telefone para você fazer a sua inscrição e também obter maiores informações, é o WhatsApp, número 11 99 112 1707. 99 112 1707. Repito, as aulas serão todas as quintas-feiras. Ajude a divulgar, Se você conhece alguém, tem algum parente, algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa conhecida que tem interesse, por assuntos mais profundos,
sobre os mistérios da vida, sobre os mistérios da origem do cosmos, sobre os mistérios da origem do ser humano, da história oculta da humanidade, não é, dos simbolismos, das religiões e tradições comparadas, não é, do estudo do tarô, da astrologia, da própria cabala. Não tenham dúvidas, venham para nossa escola, venham para a Eubiose, tá bom? Então, se vocês tiverem alguém que tenha interesse, que tenha afinidade com esses assuntos, não é? Ajude a divulgar. Portanto, dia 29 de fevereiro de 2024, iniciaremos essa nova turma do Departamento do Sumaré. A Eubiose possui outros departamentos na cidade de São Paulo, existem vários departamentos no estado de São Paulo e departamentos aí espalhados pelo Brasil e também em países do exterior, tá? Então, você pode visitar o site da Eubiose, eubiose.org.br, e lá você pode obter informação e ver se existe algum departamento ou representação na sua cidade ou nas proximidades. Você também tem a opção de fazer o ensino à distância, o EAD, e você pode também obter as informações sobre como fazer a sua inscrição no EAD da Eubiose através do site da própria Eubiose, eubiose.org.br. Tá bom, pessoal? Então é isso, e aproveitando o ensejo, portanto, eu vou falar um pouquinho da Eubiose. É importante, muito importante falar da Eubiose, não é? A nossa escola, a Sociedade Brasileira de Eubiose, por que se chama Eubiose? Qual a origem da Eubiose? Qual a finalidade da Eubiose? Muitas pessoas me perguntam isso, até começando pelo nome, não é? Falam, nossa, mas eu nunca ouvi um nome, que nome estranho num primeiro momento, né? Porque realmente, pessoal, eubiose é que nós chamamos um neologismo, tá? É um termo, uma palavra que vem do grego, que vem da língua grega, e que significa, né? A etimologia da palavra eubiose, ela está relacionada à ação, não é? Que é a parte ali, a partícula ose, bio, que significa vida, e eu, a raiz eu, no grego, que tem relação com o que nós temos, a concepção de bem, de beleza, de consciência, de belo, enfim. Então, é a ação, não é? Por uma vida focada na consciência, por uma vida harmonizada com as leis da natureza, com uma vida nós voltarmos a nos harmonizar com as leis que nos regem. Nós acabamos nos distanciando, acabamos criando muros, não é? Que nos separam, não é? Tá certo que essa separação é apenas ilusória, não é? Mas nós criamos esses muros que nos separam das outras pessoas, que nos separam enquanto nações, que nos separam enquanto povos, não é? E que nos separam até de nós mesmos. Nós criamos muros que nos separam de nós mesmos, tá? Pode parecer esquisito isso, mas veja o seguinte, nós temos um eu superior, um eu divino, é a ideia que nos criou, nosso eu superior. Existe o nosso eu inferior, que é a nossa personalidade. Nós achamos que a nossa personalidade, que é transitória, tá? Que é passageira, nós achamos que ela é a principal, nós devemos viver em função dela, não é? E acabamos nos distanciando, criando um muro, construindo um muro separando da nossa verdadeira consciência, que é o nosso eu superior, que é a nossa essência verdadeira, que é a nossa luz, que é o nosso anjo criador. Essa é a ideia que nós temos até de anjo da guarda, não é? É a nossa consciência verdadeira, é a voz quando nós falamos em voz da consciência, em voz do silêncio, é a voz do nosso eu superior, é a voz da nossa consciência superior, que através desses muros que nós construímos, nós passamos a não ouvi-la mais. E aí nós só ouvimos a voz da nossa personalidade, não é? E a voz das personalidades que nos rodeiam. Então acabamos ficando aí escravizados no mundo sensório, no mundo material, no mundo de desejos, e acabamos nos esquecendo daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é perene. Então, gente, a eubiose, não é? A iniciação na eubiose
ela implica, sim, um trabalho de desconstrução, não é? De desconstruir esses muros. E esses muros ilusórios também que nós criamos. Se nós criamos esses muros dentro de nós mesmos, o que dirá fora? Não é? Então, esses muros que nos separam das outras pessoas, que nos separam da sociedade, que nos separam dos nossos familiares, enfim, não é? Ilusórios. A eubiose, ela ajuda a nos reconectar. A eubiose, ela traz conhecimento, ela traz técnicas, né? Podemos dizer yogas, técnicas de mentalização, não é? De respiração, tudo visando esse processo de autoconhecimento para fazer com que nós despertemos o nosso eu superior. É um processo que acontece do dia para a noite? Não, pessoal. Por isso que não vá, seja para a eubiose, seja para outra escola de iniciação, para outro caminho, achando que você vai resolver seus problemas do dia para a noite como num passe de mágica. Isso não existe, né? Existem lugares que vendem essas ilusões. Sinto muito dizer, mas estão te enganando. Se você cai nessa ou já caiu, você caiu no engano. Porque o processo de iniciação é um processo gradual, é um processo passo a passo. E é importante salientar também, pessoal, que muitas vezes, né, as pessoas entram num caminho, né, eu posso falar da eubiose porque é o caminho que eu sigo, mas eu acredito em outras escolas, em outras vertentes, isso acontece também. As pessoas entram e é bom entrar com muita curiosidade, entrar com muito entusiasmo, mas a pessoa muitas vezes entra querendo que o mundo se revele a ela, como eu disse, do dia para a noite, e não é assim que funciona, tá? E assim, eu digo isso até pelo seguinte, a iniciação, pessoal, o mais importante, muito mais importante do que o final do caminho, se é que ele existe, eu acredito que ele não existe, por isso que se fala em iniciação e não em finalização, não é? Tá? Mas o mais importante é o quê? O mais importante é o caminho. Né? O mais importante é o caminho. É por aí que nós evoluímos. A beleza está toda no caminho. Então você usufruir o conhecimento, usufruir as experiências, as vivências que você tem nos graus, na eubiose, puxa, é maravilhoso. Eu tenho muitas saudades da época em que eu era aluno, né, que eu era discípulo. Tá, não que eu não seja, né, continuo sendo discípulo, mas dentro da nossa escola eu era um pouquinho mais avançado. Mas na época que eu estava nos graus ainda, eu tenho saudades dessa época. Porque é uma época muito, muito, muito rica, uma época muito cheia de vigor, sabe? Muito cheia de mudanças. Isso é importante. Nós precisamos, sim, estar com o nosso espírito, tá com a nossa alma disposta a mudar, né? A iniciação, ela vai nos trazer experiências para nos testar. Para testar o quanto nós estamos permeáveis às mudanças. Porque não adianta nada nós ficarmos reclamando, não é? Ou termos a síndrome da vitimização, não é? O mundo inteiro está errado e eu estou certo, né? E tudo dá errado para mim porque o mundo é que está errado e eu não, é? Por isso eu não me encaixo. Né? Entender que está tudo certo, que tudo está no seu lugar por alguma razão, mas o importante é que nós, individualmente, é importante que nós comecemos, é importante que nós iniciemos, é importante dar o primeiro passo, né? E tá disposto a aceitar, a entender essas mudanças que a vida nos traz. Nós estamos aqui para mudar, para nos transformar, para evoluir. Como é que você vai evoluir? Como é que você vai elevar sua consciência se você continuar acreditando nas mesmas coisas, continuar com os mesmos padrões de crença, continuar com os mesmos hábitos? Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. E a iniciação na nossa escola, na Sociedade Brasileira de Eubiose, ela é baseada no que nós chamamos de um tripé. É um triângulo. É um triângulo. Existe esse triângulo, portanto, ele tem 3 aspectos. Um aspecto que nós chamamos de escola, outro aspecto de
templo e o outro aspecto de teatro. Escola, teatro e templo. Então, escola é o conhecimento. A escola é você adquirir cada vez mais, não é? Você conhecer, né, ali no processo de pedagógico da própria escola, da própria eubiose. Então, a relação de professor e aluno, instrutor e aluno, etc. Só que o conhecimento, se ele não é utilizado, não é, de uma forma exterior e construtiva, ele pode se tornar um peso, não é? Ou ele pode se tornar um instrumento simplesmente do ego, do eu inferior, não é? Da nossa personalidade. Então, para isso existe, não é? No mesmo nível da escola, existe o templo. O templo, o trabalho que nós chamamos de templo, é o trabalho interior. É o trabalho que a eubiose disponibiliza, não é? As yogas para cada grau, que na verdade são técnicas de mentalização, de sons, não é? De entoação de mantras super simples, super bonitos, tá? E também a parte ritualística da eubiose. As ritualísticas da eubiose são muito, muito, muito bonitas. Muito bonitas, todas simbólicas. É um trabalho de construção. Então é uma forma, né? O trabalho templário é uma forma de você metabolizar o conhecimento que o seu mental está adquirindo, entendeu? Para que ele se transforme o quê? Em sabedoria. E a sabedoria é o quê? É o conhecimento posto na prática. Senão o conhecimento é isso, ele fica o quê? Estagnado, como um pântano, não é? Não, o conhecimento tem que fluir como um rio, não é? O conhecimento também é isso, ele vai e volta, tem que se questionar, né? Tem que se abrir, você tem que... É aquilo, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele fundou e desenvolveu a nossa escola, não é? Com a finalidade de dar subsídios, não é? Para formar livres pensadoras e livres pensadores. E a escola nos dá essas ferramentas que o professor nos deixou, não é? Fornece essas ferramentas. Não é? Então você, com a escola e com o templo, você tem a oportunidade de aprender e metabolizar esse conhecimento em sabedoria. Tá? Existe a parte teatro. Né? Você deve estar se perguntando aí, o que é o teatro, João? Gente, os três são igualmente importantes. Mas eu diria que o teatro acho que é o mais desafiador. Porque o teatro é o quê? É a vida, é a nossa vida. É a nossa vida social, é a nossa vida familiar, é a nossa vida profissional, é a nossa vida amorosa. É a nossa vida cotidiana, a nossa vida mundana. Como que nós vamos, não é? Através de nós mesmos. Não é? Porque o processo de iniciação eubiótico, ele busca despertar a relação de mestre e discípulo, mas é com o seu mestre interno. É você despertar o seu mestre interno, a voz do silêncio. Tá? E você aplicar isso na sua vida. Você prestar atenção. Não é? A vigilância dos sentidos, prestar atenção nas suas ações, prestar atenção na maneira como você reage, da maneira como você pensa, da maneira como você sente em determinada situação, em determinada circunstância. Tá? Esse é o teatro. Esse é o teatro. O teatro é a prática. Né? É no teatro que nós somos postos à prova. Né? Eu não vou dizer, vai dizer assim, não é que vai acontecer, né, são provas assim. Não, são provas do dia a dia. São as nossas provas normais, as nossas provações normais de vida. Que elas acontecem você estando na iniciação ou não. Elas acontecem do mesmo jeito. Só que quando você está num processo de iniciação mais consciente, é isso. Você está mais consciente. Tá? Então o ideal é que você receba aquela experiência que muitas vezes pode ser uma experiência rigorosa, pode ser uma experiência meio traumática, mas você já recebe de uma outra forma. Sabe? Com outro entendimento. Um entendimento mais transcendente. Entendeu? Procurando entender que aquilo tem um significado para a evolução da sua alma, para a evolução do seu ser. Tá bom, pessoal?
Então aqui o tempo passa, olha, faltam 5 minutos. Eu vou falar um pouquinho só da origem da eubiose, e aí depois eu passo para os outros recados que eu preciso passar para vocês, tá bom? Então, pessoal, a eubiose, ela surgiu, tá? É uma escola de iniciação que ela foi fundada, tá? Vamos dizer, o primeiro foi fundado em Passos. Houve um primeiro movimento que aconteceu, mais oculto, que aconteceu no ano de 1899 ainda, vejam, século XIX, tá? Vamos dizer assim que foi uma preparação, tá? Quando o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, então com 16 anos de idade, foi para o Oriente, para ser iniciado nas confrarias jinas, nas confrarias, nas fraternidades iniciáticas do norte da Índia e oeste do Tibete, né, ligado ao budismo tibetano. Isso foi em 1899. Depois, em 1921, houve um fato muito importante também, de natureza muito sutil, muito espiritual, ligado a São Lourenço, Minas Gerais, no ano de 1921, 28 de setembro de 1921. E em 1924, dia 10 de agosto de 1924, a sociedade foi fundada civilmente, né? Como Sociedade Dharana, a Sociedade Mental Espiritualista Dharana, foi fundada em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto de 1924. Né? Esse ano, a nossa sociedade completa 100 anos. Em 1928, o professor Henrique José de Souza mudou o nome para Sociedade Teosófica Brasileira, né? Inclusive em homenagem à própria Helena Petrovna Blavatsky, ressaltando, contudo, que nunca houve conexão, nunca houve vínculo da Sociedade Teosófica Brasileira com a Sociedade Teosófica de Adyar, na Índia, de Madras, não é? Aí, em 1969, o nome da nossa escola foi mudado de Sociedade Teosófica Brasileira para a Sociedade Brasileira de Eubiose, nome que tem até hoje. A eubiose foi fundada, não é, como a quinta rama das confrarias budistas do norte da Índia e oeste do Tibete. Tá? Ela, como eu disse, mais ou menos uns 25 anos depois do professor ter estado lá no Oriente, não é? Ele recebeu aí a incumbência, não é? A missão e a incumbência, não é, de seguir o trabalho teosófico, né, fundar as bases do movimento teosófico brasileiro, por isso Sociedade Teosófica Brasileira, como a quinta rama das confrarias jinas, das confrarias budistas do norte do Tibete e do norte da Índia e do oeste do Tibete, né, com planos e poderes de ação, né, para o grande trabalho de regeneração social, fraternidade mundial e preparo para o advento do Supremo Instrutor do mundo. Né? Então aí já vem o trabalho da eubiose, né? Relacionado ao advento de Maitreya, do Buda da Era de Aquário, e da própria Era de Aquário também, pessoal, tá bom? Vou falar mais a esse respeito, é importante, o tempo pede para nós falarmos cada vez mais, não é, da eubiose, tá bom? Mas acho que hoje deu para ter uma ideia mais geralzinha, né, pessoal? Quero dar mais 2 recadinhos antes da gente fechar. No próximo dia 17 de fevereiro, teremos um workshop super legal, Ano Novo Astrológico e os Arcanos do Tarô. Então, nesse workshop, nós veremos os arcanos mais fortes para cada signo, para o seu signo solar, os arcanos mais fortes para esse ano de 2024, o ano astrológico que começa no dia 20 de março. Esse workshop vai ser presencial, tá? Com transmissão simultânea online, vai ser no sábado, dia 17 de fevereiro de 2024, das 10 às 13 horas. Então vai ser no sábado seguinte ao do Carnaval, presencial e online, vai ser na Consciência Cósmica, espaço que fica na Rua Alberto de Oliveira, 72, na Bela Vista, nas proximidades da Estação Brigadeiro do metrô, aqui em São Paulo. As inscrições já estão abertas, garanta sua vaga, as vagas são limitadas, está tendo bastante procura, tá? Então envie a sua mensagem desde já
para o WhatsApp da Consciência Cósmica no número 11 96749 3970. 96749 3970. O workshop vai ser das 10 às 13 horas. Teremos 3 horas aí para nos aprofundar nos arcanos de tarô fortes para esse ano de 2024, de acordo com o seu signo, tá bom? E aí, fechando, pessoal, quero só fazer um convite rápido para uma live que eu farei no canal do Semente Abstrata no YouTube no próximo dia 15 de fevereiro, depois do Carnaval, quinta-feira, às 20 horas. Vai ser uma live gratuita, aberta, sobre o lado oculto de Walt Disney. Esse ser tão especial, Walt Disney, não é? Eu vou fazer um trabalho ali muito legal falando a respeito da vida e da obra de Walt Disney, né? E o lado dele e o aspecto dele ligado ao lado mais oculto, ao lado iniciático. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço. Desejo a vocês todas e vocês todos uma semana iluminada.